Olá, tudo bem? Eu sou Luiz Eduardo Batista, mais conhecido como BAP. Eu sou candidato à presidência do Flamengo no pleito de 9 de dezembro de 2024, com Flávio Willemann, grande rubro-negro, como candidato a vice. Nós representamos a chapa Raça, Amor e Gestão e trazemos uma proposta importante para o futuro do nosso Mengão. Se você quiser saber mais, você pode procurar a gente no Instagram, @BapFlamengo. Lá tem muito do que a gente pensa, tá certo? Obrigado pela tua atenção, saudações rubro-negras. Bom, primeiro começar com um assunto, talvez o mais falado dessa eleição, que é estádio. Como você pretende financiar essa obra do estádio e se você pretende seguir o que foi acordado pela atual gestão com a prefeitura nos prazos e tudo mais? Bom, vamos lá, o estádio é um sonho de todos os rubro-negros e evidentemente que a gente vai fazer o estádio. No programa de governo da gente, a gente fala que a principal fonte de recursos para a construção de um estádio do Flamengo tem que ser recursos que estão dentro do clube. Então, para isso, a gente precisa aumentar a receita do clube em pelo menos 50% e a rentabilidade do clube também em outros 50%. Se a gente conseguir fazer isso ao longo dos próximos 6 anos, você vai ter dinheiro para fazer o estádio, um nível de endividamento que seja suportável pelo clube. E de quebra, sem comprometer a performance esportiva, que é fundamental, nem o clube ter que virar uma SAF no meio do caminho. Então, a forma como você vai fazer isso é muito importante. Sobre a gente aproveitar o que existe, é óbvio, não faz sentido você jogar fora o que porventura já exista. Se é que existe alguma coisa concreta que até agora a gente não viu. Mas todo e qualquer trabalho, estudo que tenha sido feito, que possa subsidiar de maneira positiva a construção de um estádio do Flamengo, é óbvio que vai ser utilizado. Mas para isso você tem que saber o que existe. Até hoje não foi apresentado nada dentro do Flamengo que não a compra do terreno. Papi, o seu plano parece bem diferente das duas outras chapas que estão se fiando na receita do próprio estádio para pagamento da construção, né? Antecipação ali de name rights, de camarotes e tal. Como que é possível aumentar 50% a receita do Flamengo? Em que itens? E em que velocidade para você conseguir de fato? Acho que daqui a um ano vai ter que começar o investimento de fato na construção, né? Então vamos lá, quando você pensa num estádio, numa obra em geral, quem já fez alguma construção sabe que se você fizer um projeto desse em 5 anos, que você não vai gastar 20% por ano, né? Para 5 anos para gastar tudo. Você vai gastar provavelmente nos últimos 2 anos, você vai gastar talvez metade do dinheiro que você precisa. Então a forma como você vai crescer a tua receita é fundamental. Eu vejo que assim, o Flamengo faz muito pouco dinheiro no mundo digital. Você vê qualquer influencer hoje que tem 1 milhão de seguidores, faz um valor razoável de faturamento por mês. O Flamengo tem 37 milhões de seguidores únicos em redes sociais e não monetiza isso. Não faz sentido. 2, o Flamengo não faz nenhuma conexão entre os produtos que ele licencia e o consumo associado da sua torcida ou dos seus sócios torcedores. A gente tem que fazer essa conexão. 3, o Flamengo tem que desenvolver conteúdo dentro de casa na era digital. O Flamengo tem que ser como uma Disney, o Flamengo tem que criar conteúdo em cima do que ele tem no departamento de futebol e colocar isso na Flá TV, e aí você vai ver se você vai ter um modelo tipo TV aberta, tipo YouTube, ou se você vai ter um modelo de você fazer minisséries e vender para terceiros. 4, o Flamengo recuperou todos os direitos que ele tem do contrato com a Adidas para além de material esportivo. O Flamengo pode fazer moda fitness, masculina, feminina, moda masculina, moda feminina. O Flamengo não faz nada disso. O Flamengo pode e deve explorar isso num modelo semelhante ao que ele tem com a Adidas. O Flamengo também não faz. Então tem alternativas do que você deve fazer com o clube que podem gerar mais receitas para o clube, eu não tenho nenhuma dúvida. Para além disso, tem o seguinte, essas novas frentes que eu estou te dizendo, elas não necessariamente precisam ter investimentos brutais do clube. Então, para você fazer isso, você não vai ter que ter um novo CEO, você não vai ter que ter um novo diretor de marketing, um novo diretor de finanças. Então, qualquer dinheiro incremental que venha no Flamengo hoje, a margem desse dinheiro incremental deve ser maior do que os 22% que o clube dá hoje. A gente entende que também tem um espaço para eficiência no que a gente faz no clube hoje, especialmente nos gastos do futebol. Então, a combinação de uma rentabilidade maior do que 22%, chegando a 30%,
e o faturamento aumentando em 50%, que a gente acha que é plenamente viável, isso levaria a você ter 1,6, 1,7 bilhões de reais a mais, que ajudariam na construção do estádio. Mais os 200 milhões que a gente já botou dá 1,8. Para 2,5 bi, que é o que a gente estima, faltariam 700 milhões. Esses 700 milhões eu entendo que você poderia endividar o clube o mais próximo possível desse final da construção, porque aí você estaria com faturamento de 2 bi e estaria com uma dívida de 35 bancário normal. Assim. O mais para frente possível, com linhas de crédito, de BNDES ou do que for, mas o mais tarde possível para você não estar pagando juros muito antes em cima disso. Então, o que fazer é o que eu estou explicando para vocês, o como fazer é como a gente tocaria se a gente ganhasse essas eleições. Então, essa é a forma que a gente encara que o Flamengo deva tocar isso. É um equívoco você dizer que você vai construir o estádio com o dinheiro dele. Naming rights, ninguém vai... Quem entende um pouco do mercado de naming rights sabe que ninguém vai botar dinheiro 5, 6 anos antes de um negócio, por 10 anos, sem saber sequer se o estádio vai ficar pronto. Naming rights é um investimento que quem entende de marketing sabe que o cara faz hoje para ter conhecimento da marca dele imediatamente. Alguém que vai dizer, não, eu vou botar dinheiro no naming rights do Flamengo para daqui a 10 anos, 15 anos. O desconto financeiro que você vai ter é tão grande que talvez o dinheiro que você vai pegar agora seja da ordem de 80 a 100 milhões de reais. Não vai ser determinante para a construção do estádio, mas vai comprometer a rentabilidade futura do estádio. Uma das razões da gente fazer o nosso estádio é porque a gente diz a estrutura do Maracanã é muito cara, tá certo? Porque tem cadeiras cativas, porque tem gratuidades, porque tem uma série de obstáculos. Ora, se você começar a antecipar isso vendendo cadeira e vendendo naming rights, qual é a receita que o estádio vai deixar depois que vai fazer a equação econômica e financeira ser tão boa comparada com o Maracanã? Então, eu acho que é um equívoco você pensar em outras receitas que são, no mínimo, duvidosas para você construir o estádio. Agora, se alguma destas vier no tempo, vão ajudar nessa conta que eu estou te falando. Mas a nossa filosofia é melhor a gente resolver os nossos problemas e criar as nossas receitas incrementais, porque existe sim possibilidade do Flamengo crescer, do que ficar esperando que vai haver alguma coisa de CEPAC, que vai ter da Gávea. Essa história, se Deus quiser, vamos ver, alguém vai fazer pela gente, o futuro vai ser melhor. Vamos torcer por isso, mas é melhor trabalhar e ter um plano para que isso aconteça. E a gente tem planos. Faz sentido o que você está falando sobre não necessariamente essas receitas do estádio serem garantidas, né, para a construção do estádio. Mas também as receitas incrementais, você está falando um salto de 600 a 700 milhões anual de receitas, não é uma projeção excessivamente otimista, ainda que tenha uma... não é anual, né? Não é anual, é crescendo agora, ao longo de 5, 6 anos, de chegar em 2,1 bi. Não é aumentar agora de 1,3 para 1,9 bi. Ao longo de 5 anos, você fazer isso acontecer. Eu não tenho dúvida que é possível. Assim, zero dúvida de que isso é possível. Agora, o Flamengo tem uma estrutura hoje que é fundamentalmente reativa. O Flamengo tem uma visão extrativista do mundo. O Flamengo ele trabalha pouco na consecução dos seus objetivos. O Flamengo recebe o que a marca representa no mercado, mas o Flamengo trabalha pouco na construção de novos modelos de negócio. Nós vamos ter que começar a trabalhar mais em busca de novos negócios. Então, assim, eu entendo que isso é uma filosofia de trabalho. Eu acho que o Flamengo pode muito mais. Eu não acho que o faturamento do Flamengo é importante hoje, mas nós acreditamos que ele possa ser muito maior. Hoje, sem nada disso que eu te falei, eu acho que o faturamento devia ser 1,6, 1,7 bi. A gente podia ser mais eficiente. Então, veja, esse é um dinheiro que a gente sabe como que a gente pode construir. Não depende necessariamente de terceiros. Agora, vamos supor, se a gente tentar e a gente tiver sucesso no que eu estou dizendo, e ainda assim vier algum desse dinheiro depois, vai ser melhor ainda para o Flamengo. Mas o problema, o risco é você não fazer o que eu estou dizendo, esse dinheiro não vir, porque aí, Rodrigo, sabe qual é a saída? Alguém chegar e dizer, olha, a nossa saída agora é virar SAF. Não tem jeito. E isso a gente não vai dar essa chance para o azar. Tá. E aí, só para completar o assunto do estádio, Bap, o Landim deu uma entrevista, fez vídeos, né, não entrevista, mas dizendo que você, na verdade, tinha sido contra o estádio, que no dia da votação se posicionou
o seu grupo se retirou da votação. Queria que você desse a sua versão do que aconteceu exatamente no dia ali da votação, e se você foi de fato contra. Isso aí, cara, é tudo uma briga por narrativa política que esteja acontecendo. No dia 27 de maio, o presidente deu uma entrevista, eu acho que para o GE, falando que não fazia sentido fazer um estádio próprio. Ele disse isso. E aí, 40 dias depois, ele muda de ideia. O que nós perguntamos dentro do Flamengo, como rubro-negros que somos e que temos a cabeça no lugar, de onde que vai vir esse dinheiro? Olha o que está escrito no edital e quais são os compromissos do Flamengo. Você está me fazendo uma pergunta que você está preocupado, que você acha que talvez a receita do Flamengo não vá crescer tanto assim. Mas eu não vejo uma preocupação enorme das pessoas de como é que nós vamos construir esse estádio de maneira concreta. Então, o que mudou? O que mudou foi a opinião dele de como que isso seria feito. A mais rasa, mais imediata, é que se você fizer uma SAF, você resolve isso. E ele defendeu a SAF durante um ano dentro do clube, em reuniões com grupos de apoio, tem gravações dele falando sobre isso. Então, assim, o Flamengo discute internamente todo esse tipo de coisa. Não era na pérgola da piscina, todo mundo pensando, pô, é ótimo ter um estádio, mas como que a gente vai construir? De onde que vai vir o dinheiro? Qual é a garantia? Como é que vai ser essa desapropriação? Será que esse assunto não vai ficar parado na justiça? Será que a gente não vai botar dinheiro no terreno e isso não vai ficar numa pendência judicial e a gente vai perder o caixa que está no Flamengo? Então, todas essas questões que são absolutamente legítimas foram tratadas como se fossem pecados capitais. Você fazer perguntas óbvias sobre um negócio que é importante, que é um investimento mais importante na história do clube, você acaba sendo taxado como se você fosse um cara que fosse contra. Não é não, gente. Quem pensa de maneira mais estruturada e pensa no futuro do clube são os que mais preocupação têm com o clube. Quem está pensando em fazer uma SAF ali na frente é que quer que as coisas passem de roldão. Tanto é que nós estamos aqui conversando hoje, onde está o modelo econômico e financeiro de sustentação do estádio? Onde é que ele está? Quem viu? Ninguém viu até agora. Eu exorto todo mundo que está me vendo agora aqui a perguntar onde está o modelo de viabilidade econômica desse estádio? Porque ninguém na vida que seja razoável, equilibrado, toma uma decisão deste tamanho na sua vida pessoal sem ter um plano muito estruturado. Mas o Flamengo tomou. O Flamengo tomou, com variáveis que a gente não toma conta. Então, quando você questiona como você vai fazer, você é taxado de que você é contra. E a narrativa política é assim, o presidente talvez acredite que o estádio, por si só, vai fazer o candidato dele e eles perenizarem no poder. Né? Isso é um projeto de poder, tá certo? Que está em curso. Então, talvez ele acredite que o estádio é o que vai garantir a manutenção dele no poder. Só tem um detalhe, como que você paga isso? E quando você questiona isso, você é taxado de alguma maneira de como se você estivesse contra. Agora, muita gente que votou a favor, tá certo? Tem esse tipo de dúvidas até hoje. Então, a dúvida é legítima. Então, essa coisa de fica falando disso, fica falando daquilo. Qual é o tipo de discussão que deveria ter dentro do clube? Quando você vai contratar um jogador, tem gente que fala, mas vai contratar esse, não vai contratar aquele, esse está novo, esse está velho, esse tem perfil rubro-negro, esse não tem perfil rubro-negro. Então, absolutamente qualquer assunto no Flamengo é discutido de forma apaixonada e intensa. Um estádio não seria diferente. Agora, isso quer dizer que você é contra? Não quer dizer que você é contra, mas é utilizado como narrativa política, tá certo? Para criar um conceito do nós contra eles, que não vai colar. Com relação ao futebol, o Felipe Luiz é o treinador que você acha que tem que ficar para 2025 e quais os seus planos para o futebol? Eu vou dizer para você uma coisa que eu tenho repetido já. Eu aprendi que a sua opinião como torcedor não pode influenciar o dia a dia do clube. Esse é um dos principais erros que a minha experiência com 10 anos ali dentro fez perceber. Todos nós achamos que sabemos muito quando a gente tem o poder e que a gente deve escolher A ou B. Eu entendo que a gente tem que ter um diretor técnico que tenha o perfil que a gente gostaria. E esse profissional é que vai escolher quem vai trabalhar com ele, não vai ser o BAP. Na hora que o BAP, se for eleito, começar a dizer que tem que ser A ou B,
você interfere no trabalho do cara, exatamente o modelo que a gente tem hoje. Aí você acaba tendo profissionais que perguntam o que você quer e executam o que você quer. E para eles está tudo bem. Foi o presidente que mandou fazer isso, foi o vice-presidente de futebol que mandou fazer aquilo. Eu não vou incorrer nesse erro. Eu tenho o maior respeito e admiração pelo Felipe Luiz, mas nós vamos decidir isso em cima das decisões que o diretor técnico que nós vamos contratar vai tomar. Então, é isso. Se vão contratar o diretor técnico, ele vai ter autonomia absoluta em cima dos princípios que nós vamos fechar com ele. Forma do Flamengo jogar, o que a gente espera do Flamengo, qual é o DNA rubro-negro. Então, assim, o tipo de erro que nós não pretendemos cometer, eu vou dar um exemplo que eu adoro. Guardiola e Simeone são dois ótimos técnicos. No Flamengo não cabe um cara com o perfil do Simeone, mas ele é um ótimo técnico. No Flamengo não teria esse tipo de coisa. Mas o BAP conversou com o Simeone, passou com ele 30 dias na seleção e achou o cara ótimo e tal, vai trazer ele para o Flamengo. Não tem nada a ver com o nosso DNA. Mas deu certo durante um tempo, mas depois não vai dar mais. Então, na hora que você fechar quais são os princípios, dentro de um frame de princípios e de valores do que você espera, com objetivos claros, você tem que dar autonomia para o diretor técnico trabalhar. E é assim que a gente vai operar. Agora, Papi, isso não é diferente da época que você atuava nessa gestão e que você participava no conselhinho ali do futebol e que esse conselhinho tinha uma influência grande no que, do que seriam tomadas as decisões? São técnicos, contratações, algo nesse sentido. O modelo que você está pensando é diferente do que você acha que... Quem era o presidente à época? O Landim, né? Foi o eleito Landim. De quem era a caneta? É dele, sim. Então, assim, alguns modelos, eles acontecem porque é o que é possível na hora de você fazer. Eu sempre quis uma profissionalização ampla, geral e restrita do futebol. Mas não era possível à época. Tanto é que eu já saí de lá, do Conselho do Futebol, há 2 anos e pouco. O que evoluiu no futebol? O futebol do Flamengo evoluiu. Hoje nem mais o Conselho tem. É só você olhar como é que as coisas evoluíram. Então, o dia que eu for presidente do Flamengo, eu garanto para vocês que é como eu vou operar. Aliás, eu sempre disse isso dentro de casa. Talvez os meus argumentos não tenham sido suficientemente bons para convencer a quem de direito de que o Flamengo devia operar assim. Não tem aquele ditado que diz que é bem feito, faça você mesmo? Eu estou sendo candidato e eu acredito, tenho convicção disso, e que se eu vencer eu vou implantar esse modelo. Agora, por que o modelo não é assim? Não é uma pergunta que me cabe responder. E como você pretende investir no futebol durante sua gestão? E também por quem essas contratações do futebol vai passar, assim? Quem vai participar desse processo? O processo de um diretor técnico convencional, você tem um processo de scout, e o que vai acontecer é o seguinte, os agentes não vão escolher quem joga no Flamengo. Qualquer agente pode oferecer um produto para o Flamengo, é natural, é da vida comercial. Mas nós vamos fazer um trabalho de avaliação de mercado muito parecido com o que você vê sendo feito no Botafogo, que era o que a gente fazia em 18, antes da eleição de 19. Os profissionais de scout avaliam o jogador e veem perfil do jogador físico, técnico, psicológico, idade que ele tem, se ele tem perfil para jogar no Flamengo. A possibilidade de você errar é muito menor. Então esse vai ser o modelo. E quando você chegar no final, você vai ter sempre 2, 3 jogadores por posição, você vai definir quais são as prioridades do clube. A prioridade do Flamengo é um meia, a prioridade do Flamengo é um primeiro volante. Nós vamos trabalhar de maneira com as nossas prioridades. E é esse tipo de trabalho que a gente vai fazer no Flamengo. A última coisa que importa é o nome do atleta. Tá certo? Então, este modelo, que não é novidade, é como funciona na Premier League, é como funciona em grandes clubes europeus, é o que a gente vai trazer para o Flamengo. Sem a intervenção do dirigente dito amador, que de alguma forma chega ali e que toma decisões como qualquer um dos outros 40 milhões de torcedores poderia tomar, né? Então não vai ser assim. O que eu aprendi ali? A última coisa que você pode fazer é tomar decisão no futebol em cima das suas emoções como torcedor. E é o que todo mundo faz. Então, eu tenho certeza absoluta que se eu não tiver um diretor técnico, como torcedor que sou, eu também vou querer dar palpite. É inerente ao ser humano. Você tem a caneta, você tem o poder. Então, ou você acredita no modelo, ou nós vamos seguir do jeito que a gente é hoje aqui. Você citou o modelo do Botafogo, de fato eles têm um scout, um modelo profissional para selecionar jogadores, mas eles também têm um dono que tem também um aspecto emocional, como até um dirigente
amador, eleito, como se fosse assim, né? Você vê que ele participa diretamente das negociações ali dos principais jogadores. Não sei como é que funcionaria para você essa relação do presidente quando tiver a questão da contratação. Você tem que dar um aval, participa no final? Olha, eu não sei exatamente como é que funciona no Botafogo, mas eu entendo que o processo lá é bastante profissional. Quando você vai para a parte final da negociação, não existe nenhuma negociação relevante que o presidente não vá se envolver no final, em canto nenhum. Seja pelo valor, seja pelas cláusulas que estão sendo negociadas, isso é legítimo. Não significa dizer que o Textor comande o processo como um todo. Mas ele vai ter que ser o cara que vai dizer, fechado é o cara que vai assinar. Então é óbvio que ele vai ter um nível de envolvimento. Agora, avaliação de mercado, avaliação de atletas, priorização de quem vai ser contratado, valores a serem definidos, quanto você vai investir, isso tudo, quem vai negociar, isso tudo é determinação do departamento de futebol, dentro de limites que o dono vai ter que dar. Eu vou contratar o Rodrigo amanhã e tal. Qual é a ordem de grandeza? 10 milhões de euros. Não temos 10 milhões para pagar agora. Mas o técnico só está interferindo. Claro que vai ter que interferir em algum momento. Interferência, para mim, é dizer que não vai contratar o Rodrigo, vai contratar o João, vai contratar o Pedro, entendeu? Que viu um jogador jogar na televisão é melhor do que o outro, que um agente te sugeriu o jogador, que esse tá sem contrato e é mais barato para vir para você. O que é mais barato? O que é mais caro? Eu entendo que o Botafogo tem, no meio de todas essas considerações que você falou, feito um trabalho excepcional. O Botafogo fez um campeonato brasileiro do ano passado muito bom até um determinado momento e no final o caldo desandou. Eles contrataram um time inteiro novo e praticamente o time inteiro do ano passado, que quase foi campeão brasileiro, hoje é banco, exceção de 1 ou 2 jogadores. O elenco do Botafogo é muito mais consistente, equilibrado que o elenco do Flamengo. Muito mais. Muito mais. Então eles gastaram mais com alguns jogadores, mas pelo número de atletas que eles trouxeram, do ponto de vista de composição de elenco, eles fizeram um trabalho muito melhor e merecidamente estão liderando o Campeonato Brasileiro. Com todos esses senões que você falou. Se o Flamengo estivesse liderando o Brasileiro, ninguém estaria perguntando sobre algumas considerações como você fez aqui. O que acontece é o seguinte, é que nos últimos 4 anos, quantas rodadas o Flamengo liderou o Campeonato Brasileiro? Não deu 10. Só essas no meio agora. 10. Acho que foram 10. Outro dia eu falei que foram 8, eu me equivoquei. Acho que foram 10. Sendo que a maioria delas esse ano agora. A maioria delas num período que a gente estava sem atletas. Então, veja, é assim, se você olhar no tempo, se você olhar uma foto, sim, o Flamengo vai disputar a final da Copa do Brasil com o Atlético no domingo que vem, em Minas, oxalá sejamos campeões. Como torcedor, eu torço muito por isso. Mas isso é uma fotografia de sucesso. A performance da gente no tempo, ela não tem constância e consistência. E a gente vai endereçar essa constância e consistência por meio de um modelo que a gente acha que é mais equilibrado. Entendeu? Então, assim, eu acho que no Palmeiras, por exemplo, a Leila não define se ela vai pagar X ou Y num atleta ou outro. Como é que é no Atlético Mineiro do Mene? Como é que é no Cruzeiro do Pedro? Em qualquer clube você vai ter um nível de envolvimento do presidente. Mas no dia a dia, na escolha de quem vai jogar, na escolha de quem vai fornecer atletas para o clube, eu vou cometer outro tipo de equívoco sendo presidente. E esses não. O que objetivamente vai mudar na gestão do futebol se você for presidente? Profissionalização completa, total e restrita do que acontece no futebol hoje. Quais diretores, qual estrutura que você pensou assim? Claro, talvez nomes você ainda não sei se tem, você pode falar, mas como é que seria, que tipo de diretores você acha que tem? Olha, basta você olhar o modelo dos grandes clubes europeus. É só você pegar lá fora e tá lá, eu não vou reinventar a roda. Tá lá. É um diretor técnico que tem embaixo dele as áreas que a gente tem hoje, fica muito claro quem manda em quem comanda o quê. Não é uma ciência muito complexa, não. O que não vai acontecer é você ter dirigentes supostamente amadores se envolvendo no dia a dia de profissionais. E como que esse diretor técnico se reportaria a quem? Ele se reporta diretamente ao presidente. Mas e tem um conselho? Porque tem não vai ter conselho nenhum. Tá, só diretamente. É o que eu te falei. Basta você olhar como é o modelo dos clubes europeus. A criação do conselho lá atrás no Flamengo é porque era o que era possível de você implementar face
às decisões de quem tinha a caneta do presidente. Era o presidente escolheu o modelo que ele estava confortável. Se eu fosse presidente, eu não teria tido conselho, mas também não teria tido um vice-presidente em tese amador no cargo. São opções que você faz. Então, assim, é muito claro. Isso aí é só você olhar como funciona um grande clube europeu. Tá, entendi. E você é favorável à renovação do Gabigol? E se sim, quais moldes? Como é que você vê essa questão? Vamos lá. Esse é outro aspecto importante, que é o seguinte: quem tem que avaliar isso é o diretor técnico. Nós vamos definir quais são os escopos do que a gente quer e ele vai ver. Olha, qual é o perfil de jogador que eu quero, qual é o perfil de elenco que eu quero, eu tenho os atletas certos no momento certo e errado. Às vezes você tem uma peça que não se encaixa no clube que ele está, ele vem para cá e ele joga uma barbaridade. Aconteceu isso com o Flamengo em 18. Né? O Rodrigo Caio, quando veio para cá, ele era detestado pela torcida. Ele estava numa fase ruim com a torcida do São Paulo. Bruno Henrique, quando veio para o Flamengo, diziam, pô, estão trazendo um cara cego, né? Não era o que diziam do Bruno Henrique, e que fez 2 gols ano passado. Aí ele entra contra o Botafogo no Engenhão, faz 2 gols em 20 e poucos minutos. Ele fez em 20 minutos o que ele não fez em 1 ano no Santos. Fez um ano sensacional no Flamengo. Então, vejam, essas coisas variam. Eu entendo que o diretor técnico é que vai definir qual é o elenco e que tipo de perfil de jogador que ele vai ter. Vai caber a mim fazer as perguntas para ter certeza que ele está tomando as decisões certas para executar o trabalho que ele foi contratado. Então, o caso do Felipe, o caso do Gabigol, são casos idênticos. Essa é a separação muito clara que a gente tem que fazer, porque todo torcedor tem uma opinião sobre o Felipe Luiz, sobre o Gabigol, sobre a situação do Flamengo, se deve ficar, se deve ir embora. Aí você decide, depois você contrata um profissional, quando dá errado ele fala, mas você decidiu isso, ó. Foi você que mandou fazer isso, ou você que mandou fazer aquilo. Eu espero resistir e não cometer esse tipo de erro. Isso é uma decisão também do novo diretor técnico que a gente vai contratar. E que margem de manobra você acha que tem para uma, digamos assim, revisão do elenco atual, visto que nessa janela do meio de ano houve um gasto significativo, né, um comprometimento de gasto para os anos seguintes, e que eventualmente até o clube talvez tenha que vender alguns jogadores no fim do ano, né? Não sei se você já analisou agora, saiu o balanço trimestral. Preocupante. O que eu te diria é assim, tem muita gente no mundo e no Brasil que faz bons negócios sem gastar muito dinheiro. O Paulinho, por exemplo, do Atlético Mineiro, que é um excepcional jogador, veio sem custo para o Atlético, na cabeça. Então, não é verdade que para você ter um elenco muito bom, você deva ter que gastar muito dinheiro. Olha o que o Botafogo fez. Eles gastaram muito dinheiro? Gastaram. Em quantos atletas que eles gastaram muito? 2, 3, mas eles trouxeram, se não me engano, 14 ou 15 atletas esse ano. Sim, o centroavante titular da seleção, o Igor Jesus, por exemplo, não houve. E quanto que eles gastaram com o Igor Jesus? Não foi significativo. Então, veja, eu entendo que existe oportunidade de mercado, não é do que você fazer, é como você faz essas contratações. E vai ter esse constrangimento, sim, que você colocou muito bem. Assim, é muito preocupante. O endividamento de curto prazo do Flamengo, em até 1 ano, é uma barbaridade. Essa última janela, o que está sendo gasto no final dessa gestão é uma loucura. Isso vai aparecer no balanço do fim de ano, só que depois das eleições. Isso vai aparecer e ano que vem, esse endividamento de curto prazo, o Flamengo deve estar saindo de 40, 50 milhões para 500, 400 e tantos milhões. Mas quem entende de balanço, quem entende de números, está vendo isso. A gestão atual nega, insiste de que está tudo bem, não está tudo bem. Nós temos uma bomba relógio armada para o próximo presidente do Flamengo. Mas assim, a vida é assim. Eu não vou ficar chorando por isso, entendeu? É o que é, você vai ter que sentar na cadeira, lidar com os problemas que você tem e apresentar as soluções que são adequadas para o clube. Sempre tem uma saída, Em 2013, nós não fomos descobrir o Paulinho, o Hernani Brocador e o Elias, que veio sem custo para a gente, e em torno desses 3 caras nós montamos um time que ganhou a Copa do Brasil. Então, eu entendo que a situação do Flamengo hoje, em que pese ela ser delicada por essas considerações que nós estamos falando, mas cada um no seu patamar, eu entendo que o elenco é qualificado e nós, com alguns ajustes aqui e acolá, nós podemos voltar a ter um time muito forte, muito competitivo, para brigar por tudo e com prioridade em brasileiro.
Não tenho dúvida disso. Mas tem que haver uma desaceleração dos gastos, na sua opinião? Eu entendo que do ponto de vista financeiro você tem que ser mais equilibrado. Você tem que ser mais equilibrado. Agora, isso significa dizer que você não vai gastar? Não, não significa dizer que a gente não vai gastar. Mas nós não vamos gastar como foi feito nessa última janela. Essa última janela, do ponto de vista de decisão de negócios, eu qualifico isso como temerária. As decisões que nós tomamos de afogadilho, temerárias. Se fosse para gastar este montante de dinheiro que o Flamengo gastou nesse ano, a gente devia ter gasto em janeiro, fevereiro desse ano. Ou em maio, para que no dia 17 de julho esses jogadores estivessem em campo jogando. E não no final da janela. Gastar o montante de dinheiro que a gente gastou no final da janela, trazendo jogadores que estavam parados há 3, 4 meses, com risco de contusão, como a gente viu que aconteceu. Isso é gastar mal. Isso, por que a gente fez assim? Porque não tem planejamento. É tudo do prato para a boca, eu tenho dinheiro, eu compro o que eu quiser na hora que eu quiser. É esse tipo de gestão que a gente pretende mudar e a gente vai mudar no futebol rubro-negro. E quais são os planos para investimento em categoria de base e também como você vê a utilização dos garotos no time profissional, que hoje não é tanto? Olha, eu entendo, eu sempre fui um entusiasta de você investir mais na base, mas nós queremos rever o modelo da base do Flamengo hoje. Quando eu olho o time sub-20 ou sub-17 do Flamengo e os próprios relatórios do pessoal que está tocando o negócio, a minha opinião é de que não faz sentido você chegar com 22 garotos nessa idade e você aproveitar 3 ou 4 no time profissional. Tem alguma coisa de errado na formação. Tem alguma coisa de errado no processo de formação. Eu vejo jogadores grandes, fortes, mas eu vejo jogadores pouco habilidosos, que não necessariamente têm o estilo de jogo que a gente quer no Flamengo, né? Aquela coisa de você contratar um diretor técnico e dizer, olha, ele vai comandar o futebol inteiro do clube. Sub-20, sub-17, sub-15, sub-13, sub-11, vai todo mundo jogar da mesma forma, porque é assim que o Flamengo joga. Não o sub-13 jogar de acordo com o que o técnico quer, o sub-15 da maneira que ele quer, o sub-17 da maneira que ele quer, e assim por diante. Então eu sou um entusiasta, o Flamengo é um grande formador de base, mas eu estaria mentindo se eu dissesse que o processo de formação do Flamengo hoje é melhor do que o do Fluminense, do que o do Palmeiras, do que o do São Paulo. Não é. Não é melhor. Então tem espaço para melhora nisso, para melhoria, e a gente vai trabalhar nesse sentido. E colocar um pouco mais de dinheiro também. Veja, quando a gente fala de contratar um jogador por 10 milhões de euros, se você contratar por 4 ou 5 milhões de euros, 4 ou 5 garotos, se um der certo, ele já se pagou. Então, essa história de querer comprar só medalhão, só jogador consagrado, que está na Europa, e trazê-lo de volta para o Brasil, pagando caro, pagando salários altos, essa teoria, né, o discurso amador de que um cara desse consagrado ele não precisa de scout, não precisa. E o momento da vida que ele está vivendo? Será que o jogador, quando tinha 20 anos e não tinha dinheiro e não tinha ganho nenhum título, o mesmo jogador com 30... É o mesmo jogador, é o mesmo tipo de comportamento, é o mesmo tipo de atitude? Né? Qual dos atletas você está trazendo? O que era novo, que tinha fome, sede, garra e queria ganhar tudo? Ou o atual que está acomodado? Eu ouvi uma vez de um treinador rubro-negro que a gente tem que tomar cuidado com os leões sem fome. Né? O cara é um leão, mas ele não tem a mesma fome que ele já teve, então a gente tem que ter cuidado. Eu entendo que a gente pode e deve fazer melhor na base também, porque o futebol brasileiro não pode viver só de contratar jogadores caros. Né? Você tem que ter jogadores muito bons na base, não só para vender, mas para reforçar o teu time principal. Esse ano que passou, o Palmeiras usou, se não me engano, 11 ou 12 jogadores da base dele no time principal. O Palmeiras está disputando o título brasileiro. Mas a meia fatura, né, que chama, eu esqueci a expressão aqui, que quando você contrata esse jogador que 17, 18 anos que está para se profissionalizar, o Flamengo faz hoje em dia. Você acha que não faz de forma eficiente? Não é só isso. Eu entendo que é assim. Qual foi o jogador nos últimos 3 anos, de 17 ou 18 anos, que o Flamengo contratou, que foi um sucesso profissional? Fala um. Aquele centroavante, agora estamos falando o nome que está na Premier League agora. Está falhando o nome? Não, mas nossa, quem é? Muniz. Rodrigo Muniz. Rodrigo Muniz, exatamente. E foi um mega de um sucesso? Um sucesso relativo. Um jogador? Quanto tempo tem isso? 3 anos? 2 anos? O modelo não devia todos os anos gerar um determinado número de atletas nesse sentido? O
Flamengo bota um caminhão de dinheiro na base. Ó, não é por falta de dinheiro, hein? O Flamengo não investe pouco na base. O Flamengo investe muito dinheiro na base, no mínimo 30 milhões por ano. É mais do que os nossos adversários. E o resultado? Assim, para mim está muito claro que os resultados da gente não têm constância e consistência. E não é só jogador de 16, 17 anos não, viu? Porque se você olhar, hoje a Europa está vindo buscar jogadores aqui com 17 anos. Ele chega aqui com um cara com 17 anos, assina um contrato para daqui a um ano. Eles, se você quer saber de scout, quem mais sabe sobre os atletas brasileiros são os scouters de times europeus. Eles acompanham o garoto com 13, 14, 15 anos, sabe quem é o pai do cara, conhece o pai do atleta, acompanham ele. Então você tem uma janela antes do jogador fazer 14, que é o seguinte, nesse momento você pode adquirir o atleta sem investir muito dinheiro. E você tem que, de alguma maneira, fazer as apostas certas. Olha o caso do Estevão no Palmeiras. Você contrata o jogador com 14, 13 para 14, e com 16, 17 ele está arrebentando, está jogando no time principal. Você vê jogadores na Europa agora, que a gente está vendo lá, de base surgindo, entendeu? Jogadores de 17, 18 anos de um nível excepcional. Primeiro que surgiu foi o Bellingham. Depois vem outro, você começa a ver na Europa. Quer dizer, o cara está virando profissional, está jogando na Premier League com 18 anos de idade, 17 anos de idade. Então, essa antecipação também vai acontecer no mercado brasileiro. Já houve o caso do Endrick no Palmeiras, houve o caso do Luiz Guilherme no Palmeiras, do Estevão agora no Palmeiras. Então, veja, e são jogadores que estão estourando antes da hora, é óbvio que não é por acaso. Então, olha o caso do Palmeiras. Será que o Palmeiras tem mais sorte que o Flamengo? Eu entendo que não. Eu entendo que o trabalho que está sendo feito lá é um trabalho mais consistente do que está sendo feito no Flamengo. Ah, mas eles gastam mais dinheiro que a gente. Não gastam mais dinheiro que a gente, não. Não gastam mais dinheiro que a gente. Então, a combinação de você fazer um investimento certo, algumas coisas levam tempo para amadurecer e você tem que investir nisso. Porque você não pode ficar pensando num elenco de 26, 27 jogadores de 10, 12 milhões de euros cada um. Não tem orçamento que aguente isso, entendeu? Então, é um blend, né? Você tem que fazer uma combinação de esforços. Eu entendo que você tem um diretor técnico que vai olhar o futebol inteiro da mesma forma, que os scouters vão olhar o perfil dos atletas da mesma forma, você vai contratar o jogador de 14 anos que você vê que ele vai jogar no time principal quando tiver 18, 17 anos, da mesma forma. Eu acho que isso é fundamental. Na hora que você começar a fazer isso, eu acho que o Flamengo vai ter mais sorte. O Flamengo aprovou recentemente um novo contrato de TV e também tem sido bem participativo na Libra. Como é que você pretende atuar nesse sentido? Olha, o Flamengo assinou um novo contrato e foi aprovado pelo Conselho Deliberativo do Flamengo, então nós vamos ter que conviver com esse contrato. É um contrato que, em relação às bases anteriores, que eu havia participado da negociação, diferentemente desse que eu não participei absolutamente nada em momento nenhum da negociação, essa negociação reduziu o faturamento do Flamengo de 410 milhões de reais em 5 anos. Nós vamos ter que buscar essa diferença em outras frentes. Eu entendo que, do ponto de vista prático, como profissional de televisão que eu fui, eu entendo que o feed limpo internacional, que os clubes têm direito de pegar, podem gerar para o Flamengo uma receita incremental importante ao longo dos próximos anos, inclusive ajudar nessas contas que a gente falou no início da conversa aqui para a construção do estádio. Mas não é fazendo as coisas da maneira que o Flamengo faz. O Flamengo vai ter que trabalhar um pouquinho diferente. Vai ter que se parceirar com alguém que de alguma maneira distribua conteúdo em plataformas digitais. O Flamengo não tem no DNA dele, sabe, uma plataforma de streaming. Mas você tem terceiros que a gente pode se associar para fazer um combo de produtos que de alguma maneira ajude a gente a vender esse produto fora do Brasil. Eu acho que aí tem muito dinheiro. Então essa parte da Flá TV, da gestão de conteúdo digital no mundo de transformação digital dramática nos últimos 10 anos, o Flamengo tem que abraçar isso. O Flamengo não pode ficar só tangenciando essas ações. Então, eu vejo que isso vai ser relevante. Sobre você fazer uma liga, eu entendo que é o seguinte, qual é o propósito de você participar de uma liga? Até hoje não está claro para ninguém no mercado o que um clube como o Flamengo ganha com uma liga. O que nós vamos ganhar exatamente? Todo mundo fala como se liga fosse melhor do que o que a gente tem hoje. Mas vamos lá. É assim, quem vai organizar o campeonato? Tem custo? Tem. Quem é que vai cuidar da comissão de arbitragem? Tem custo? Tem. Então os clubes vão assumir uma responsabilidade, um custo que hoje é da CBF,
que nós não temos profissionais cuidando disso. Como é que vai ser uma liga comandada por 20 clubes que não necessariamente se sentam à mesa e que conversam uns com os outros? Então, uma coisa é o conceito de você montar uma liga, outra é a dinâmica do mercado. Sim. O Flamengo vai jogar fora, o outro clube vem jogar com o Flamengo aqui, os dirigentes se encontram, eles conversam, eles trocam ideias, trocam impressões, tem um plano de negócio por trás dessa ideia de liga. Historicamente, isso começou com o Clube dos 13, em 87, quando os clubes se juntavam para dividir os direitos de transmissão, o dinheiro dos direitos de transmissão. Nós estamos falando de 35 anos, 37 anos depois, e a conversa é a mesma. A divisão do dinheiro de direito de transmissão. Porque qual é o projeto da liga? A liga, qual o propósito da liga, exatamente? Não está claro, não foi discutido. Então, por que eu vou me engajar numa liga? Mas tem a liga na Europa, tal, olha, o modelo é outro, lá os clubes têm donos, tal. Como é que vai ser no Brasil? Como é que você vai fazer sem a CBF? O que vai mudar? Você vai mudar o calendário? Vou mudar o calendário, mas você pode trabalhar pela mudança do calendário dentro da CBF hoje. Não tem nenhuma linha escrita em nenhum regulamento que impeça você de fazer isso. Mas ninguém se envolveu nisso de fato nos últimos 20 anos do futebol brasileiro. Mas se juntarmos numa liga, vão discutir isso? Então, assim, eu entendo que fica se criando cortinas de fumaça para justificar aquilo que você não fez e que você poderia ter feito, entendeu? Eu entendo que o primeiro passo é os clubes sentarem de forma madura e fora de campo eles terem uma relação pró-negócio, pró-entretenimento e não como torcedores dos seus clubes que todos somos. E é um desafio enorme. Mas, Pablo, você está falando especificamente da Liga e a gente pode discutir o formato jurídico, mas o conceito final é os clubes controlarem o próprio campeonato, administrarem o próprio campeonato. Só isso? Administrar o produto, não. Tudo. Tem uma ideia de como eles iam administrar o projeto. E isso vai encurtar o número de jogos no calendário brasileiro? Mas aí envolve todos esses outros aspectos do... Deixa eu lhe dizer, desculpa. Calendário, quanto a forma como você comercializa. Eu não concordo, eu acho que isso é balela. Isso não é verdade. Assim, eu acho que assim, quando você não consegue esclarecer, você tenta confundir. É isso que está... Assim, o que é que vai ser feito diferente do que a CBF faz hoje em dia? Procura um dirigente que tenha esclarecido isso. Nós vamos organizar o nosso campeonato. Alguém acredita de verdade que 20 clubes no Brasil vão organizar um campeonato melhor do que a CBF organiza hoje? Hoje talvez não, mas se eles tiverem um grupo composto que comece a discutir... Se tiver um grupo composto, por todos que grupo? Hoje não existe. Não existe. Os clubes têm dirigentes que ficam 3 anos nos cargos. Então, na média, a cada ano e meio, muda metade dos presidentes dos clubes. O clube A, que pensa da maneira A, troca o presidente e ele passa a pensar da maneira B. Olha, se fosse fácil, a CBF já tinha feito. Como é que seria a parte da arbitragem dos clubes? Eu te garanto, eu estou nisso há muito tempo. Nenhum clube discute a sério arbitragem no Brasil. Por que a gente acha... Uma empresa à parte que controla a arbitragem. Esse tipo de discussão nunca houve entre dirigentes brasileiros. Nunca houve. Então vamos lá, você não discute... Então, assim, o calendário. Nós vamos ter ano que vem de 75, 80 jogos para um clube como o Flamengo, como o Palmeiras, por exemplo, talvez um Botafogo. Qual é a discussão concreta nesse sentido? Qual é o número de jogos que devia ter um clube desse tamanho? Porque na Europa é 58, talvez 60 jogos. Alguém aqui vai chegar e vai dizer, olha, nós vamos mudar o modelo e só vamos jogar 60 jogos? Você vai tirar dinheiro da onde? Você vai tirar dinheiro das federações? Porque quando você entra nos campeonatos regionais, você tem o dinheiro das federações. Nós criamos um modelo de distribuição de conteúdo que é dinheirista, é em cima do dinheiro que cada competição coloca. E todos os clubes que não são os clubes de Série A, os tops, precisam dos seus campeonatos regionais para sobreviverem. Estas federações que cuidam dos filhos menores, que não têm autonomia, têm um peso de voto 3 na CBF. Flamengo, que é um clube de Série A, tem peso 2, e um de Série B tem peso 1. O que as federações definirem, que são 27, vezes 3 dá 81 votos. Eles têm mais votos que todos os outros clubes juntos. A pergunta que eu te faço é o seguinte, como é que os clubes vão fazer isso?
Então, na hora que 12 clubes decidirem que vão sair para montar uma Libra, o que os outros 8 vão fazer? Como é que você vai combinar? Como é que você vai fazer um campeonato com 2 ligas, ou 2 blocos de ligas? Então, eu vejo assim, uma discussão muito rasa sobre o que vai acontecer. A verdade é que você não monta uma sociedade com quem você não conhece, com quem você não conversa, com quem você não tem afinidade. A pergunta que eu faço é o seguinte: os clubes brasileiros têm esse tipo de relação fora de campo? Eles se conhecem? Eles se conversam? Eles são isônomos nas suas atitudes? Quando você tem que jogar às 11 horas da manhã no sol, tá certo? E você é contra, os outros clubes concordam contigo, eles torcem para você jogar. Quando você vai jogar na Bolívia a 4.000 metros de altitude e chega aqui quinta-feira de tarde, o cara quer que você jogue sábado de noite. Assim, os clubes são unidos fora de campo, ou o cara acha que com isso ele vai tirar uma vantagem esportiva sobre você? Eles conversam e se conhecem. A questão de isonômicos, concordo que eles não são. Então como que você... Então, por que é que existe uma CBF e um intermediário nesse processo? É porque, historicamente, os clubes não conseguem se entender. Mas agora, por uma força divina, eles vão se entender. Eu entendo os princípios que levam você a querer pensar numa liga. Eu entendo perfeitamente. Nós temos as pré-condições para isso. Pelo que eu conheço do futebol, eu acho que ainda não. Então você defende intervenções em pontos específicos. Eu entendo intervenções em pontos específicos. Eu acho que esse tipo de projeto devia ser um projeto de transição dentro da CBF para mudar isso ao longo de 5, 10 anos, com todo mundo sabendo o que vai acontecer, porque você tem tempo para arranjar, inclusive, saídas para essas demandas econômico-financeiras de clubes menores. É um processo. Mas achar que você vai chegar e vai dizer, não, eu saio da CBF, eu monto uma liga e seus problemas estão resolvidos. Mas não mesmo. Se fosse só isso, já teria sido feito. Tá, e aí vou voltar à questão do contrato de TV, Vap. Vamos. Internamente eu sei que você mostrou vários pontos que não entendia, que você não concordava dessa mudança da associação à Libra e do novo contrato com a Globo, que você questionou internamente a própria diretoria relacionada a isso. Quando chegou na reunião do conselho, você não fez esses questionamentos. Eu nem sei se o seu voto foi a favor ou contra o contrato. Mas queria entender por que você não se posicionou publicamente, inclusive com os questionamentos que você tinha feito internamente. Você é casado? Não? Sou. Você é casado? Sou. Você tem coisas que você discute em casa com sua esposa e que ficam só entre você e ela, não tem? Tem, claro. Você não chega no boteco da esquina e fala tudo o que aconteceu ontem, que ela faz isso, faz aquilo, não concorda contigo, que você combina, ela faz isso. Você não faz isso? Não, claro que não. É a mesma coisa. Eu entendo que dentro de casa, você tem que dar a contribuição que você acha que é a mais correta, legítima e verdadeira. Então, eu não fui convidado para participar em nenhum momento desta negociação, apesar de eu ser um dos maiores especialistas no país nisso, de ter sido pago e muito bem pago para fazer isso. Eu não fui convidado. No momento que isso foi apresentado nas comissões, eu fui convidado pela presidência do Conselho Fiscal para opinar antes que eles colocassem o relatório. Eu fiz uma série de perguntas de considerações internas para saber se a gente devia fazer aquilo ou não. Apesar de todas essas considerações, o que o clube pensou é o seguinte: olha, perder 82 milhões por ano é ruim, mas ficar sem os 200 milhões que a gente está garantindo pode ser pior. Então vamos aprovar isso. O que eu tinha que falar dentro de casa, no momento que a gente tinha, eu fiz. Este contrato ficou na mesa do presidente durante 30 dias sem que ele passasse internamente para os conselhos. Aliás, isso é uma prática dessa gestão. Eles não dividem as informações e mandam para você aos 43 do segundo tempo, dando pouquíssimo tempo para as comissões avaliarem, para que você aprove as coisas sob a forma de rolo compressor. Sempre naquela linha, falta pouco tempo, eu preciso aprovar para amanhã, e se você não aprovar, o Flamengo vai ficar sem 200 milhões por ano. A 280 era melhor, mas pior do que ficar sem 200 é ficar sem nada. E aí você leva para o plenário essa posição, os conselhos são soberanos e o conselho vota o que ele acha que tem que votar. Agora, eu disse internamente, detalhadamente, aonde estavam os problemas desse contrato. Agora, sendo justo aqui,
eu não estava na mesa de negociação. Eu não vivia a realidade desse momento do mercado. Tá certo? Então, é injusto da minha parte dizer se eu tivesse lá, eu teria conseguido mais dinheiro. Não é verdadeiro isso. Mas o que eu posso te garantir, certeza absoluta, é que independentemente do dinheiro, as condições e os riscos que o Flamengo assume seriam diferentes. Por quê? Porque eu fiz isso durante 27 anos da minha vida. Eu conheço alguma coisa disso. Só tem uma vantagem em você envelhecer, ter experiência. Então, na hora que o Flamengo abre mão da tua experiência num assunto desse, por qualquer razão que não me compete como está aqui, são escolhas que você faz. E nós vamos ter que conviver com isso. Da mesma maneira que o próximo presidente vai ter que conviver com um endividamento de curto prazo de mais 400 milhões. Né? O próximo presidente vai ter um desafio enorme de gestão de caixa no ano que vem pelas despesas irresponsáveis que estão sendo feitas no final desse mandato. Mas é da vida. É da vida. Você vai ter que encarar a situação e você vai ter que, dos limões que a vida te deu, você vai ter que fazer limonadas. Esse é o trabalho do gestor. Eu me sinto preparado para isso. Então, assim, essa história do direito de transmissão foi uma decisão como qualquer outra. Uma das coisas que a gente precisa mudar no Flamengo, e nós, vencendo as eleições, nós vamos fazer ajustes na governança do clube, é que nunca mais você vai ter um contrato desse tamanho sendo decidido de forma assodada, com 3, 4, 5, 6 dias para que os conselheiros decidam. Não vai ser assim. Isso é importante demais para ficar na mão de poucos e sendo pouco discutido internamente. E você tem planos para a Gávea de melhor utilização, de reformas, enfim? Eu vejo que a Gávea tem um potencial enorme de expansão. Eu sonho com uma Gávea linda, maravilhosa, sendo o melhor clube socioesportivo do Rio de Janeiro. Eu acho que ali a gente tem espaço para isso. Esse é um assunto que me encanta. Eu tenho opiniões, ideias, como todos os sócios, mas eu entendo que a gente precisa perguntar aos sócios o que eles esperam. O que eu tenho certeza é o seguinte: a área física que a gente tem na Gávea, ela é mal utilizada para as demandas de sócios que nós temos hoje. A frequência de sócios no clube hoje é maior do que era há 10 anos atrás e a área física do clube continua sendo a mesma. Então, você tem atritos internos por utilização de quadras de tênis, do dojo, do judô, da piscina, das crianças nadando, das escolinhas, dos atletas, dos masters. Enfim, então eu entendo que o Flamengo precisa ter uma expansão qualitativa e quantitativa da sua sede social. E a gente pretende apresentar um plano baseado em pesquisas com associados para que a gente tenha um plano diretor para os próximos 8, 10 anos e mudar o clube. Quando você olha os grandes clubes brasileiros, os que tiveram muito sucesso, sócios esportivos, como Paulistano, Pinheiros, Minas, Praia Clube, todos eles, em algum momento, verticalizaram parte das suas sedes e abriram área nos seus clubes sociais. Eu entendo que o Flamengo precisa fazer isso. O Flamengo nunca teve um plano diretor para a sua expansão. Foi fazendo uma coisinha aqui, outra acolá, outra acolá. Agora é difícil você rever aquilo tudo. Então o desafio agora seria: pega uma área que você tenha lá boa, edifica verticalmente alguma coisa, tira do entorno algumas dessas atividades, joga junto desse prédio, e aí você, em tese, reurbanizaria o clube social de uma maneira mais moderna. Então, esse é um assunto que me encanta e a gente tem gente cuidando disso. E provavelmente a gente ainda vai falar alguma coisinha, a gente ainda vai ter novidades para os sócios antes das eleições sobre isso. Com relação ao Maracanã, o Flamengo conseguiu a concessão do Maracanã junto ao Fluminense. Quais são os seus planos para o Maracanã? Olha, eu vejo o Maracanã, eu sou um filho do Maracanã, né? Eu cresci no Maracanã, quando não se chamava de Norte, quando era só arquibancada. Então, eu acho que o Maracanã é um templo mágico do futebol, não só do Flamengo, mas de todos os clubes do Rio de Janeiro. Eu vejo que o estádio do Flamengo, ele não necessariamente concorre com o Maracanã. O Maracanã é um templo sagrado do futebol. E da mesma maneira que todos os grandes clubes londrinos têm seus estádios, eles têm o Wembley. Então, mal comparando, eu entendo que o Maracanã vai cumprir um papel de ser o Wembley do Rio de Janeiro. O Maracanã é um dos ícones, né? Eu acho que é um dos 3 pontos mais visitados por turistas no Rio de Janeiro. Em dias de chuva dizem que é o maior. Eu ouvi isso, só estou repetindo aqui o que eu ouvi. E eu entendo que tem tanto que a gente pode fazer para melhorar ali o atendimento no Maracanã. A gente esperou muito tempo porque a gente foi tendo, eu acho que foram 6 concessões.
termo era precárias, né? Seguidas que nós tivemos. Então, nunca as reformas mais definitivas foram feitas no Maracanã por conta dessas concessões precárias. Você não queria fazer um investimento em uma obra que o retorno seria de 3, 4, 5 anos, sabendo que você talvez não tivesse o Maracanã contigo. Eu entendo que agora, a gente sabendo que a gente tem o Maracanã, você pode e deve melhorar a oferta do Maracanã, não só em dias de jogos, a experiência do torcedor em dias de jogos, como em dias que você não tem jogos. Tem muita coisa que você pode fazer ali, a gente tem planos para o Maracanã. Eu tenho trabalhando comigo, enquanto a gente está conversando aqui, no projeto não só de estádio, como de Maracanã, que para mim é uma forma só de você olhar tudo junto, gente muito competente que trabalhou no ciclo olímpico e no ciclo de construção de arenas de Copa do Mundo. Então, tem gente comigo que trabalhou especificamente no Maracanã, né, em toda a reforma do Maracanã, que foi um estádio construído para um projeto de Copa do Mundo. Quando sai de Copa do Mundo, você pode fazer algumas outras coisas no Maracanã, como ter área popular, acesso independente da Sul, por exemplo, e um pedaço da Norte também, para que você possa estar em conformidade com o que o GEP acha que é o ideal para a segurança das torcidas, está em linha com o Estatuto do Torcedor. O Estatuto do Torcedor fala que você tem que dar 10% da carga do teu estádio para o visitante até o limite de 4.500 lugares, se não me engano. No caso do Maracanã, que tem uma capacidade maior do que 45 mil, seriam 4.500 lugares. Quando você recebe um visitante e tem um acesso exclusivo, você tem que fechar os 14 mil lugares do Sul. Então, os 4.500 do visitante, 9.500 ficam desocupados. Mas o custo de abrir o Maracanã inteiro é teu. Então, eu entendo que isso aí tem um espaço para a gente melhorar, fazer as obras civis que, de alguma maneira, coloquem áreas populares, tanto na Norte como na Sul, você tirar 2.500, 3.000 cadeiras de baixo e botar os 4.500 lugares ali para a torcida que fica em pé embaixo, e talvez com isso você aumente a capacidade do Maracanã, porque a capacidade hoje é 78 mil, se não me engano, 79 mil. Na final da Copa do Mundo foi 77, 78. Pois é, então é um número desse. Mas hoje, quando você vai lá, é difícil ter mais de 69 mil pelas restrições da Polícia Militar. Eu entendo que a gente fazendo essas obras, você não perderia esses assentos, então você iria para os 77 e talvez ganhasse mais 5, 6 mil lugares da parte dos que ficariam da parte de setores mais populares que você faria no estádio. Então, acho que o Maracanã... E outra coisa, né? Hoje o Maracanã suporta 75, 78 jogos por ano lá, né? Eu acho que com o estádio do Flamengo no tempo, talvez você possa ter 50 jogos no Maracanã, 45 jogos no Maracanã, e com isso você tem um Maracanã com um gramado sensacional como o estádio merece. E até eventualmente abrir um espaço para que o Vasco possa jogar algumas partidas lá, o Botafogo possa jogar algumas partidas lá. Então, acho que isso é legítimo, dentro daquele conceito de que... Mas o clube, o Flamengo, você ainda pensaria continuando jogando, pelo menos, mesmo com o estádio... Eu entendo que algumas partidas o Flamengo deveria jogar no Maracanã. Eu imagino que numa visão de negócio, eu acho que o Flamengo deveria fazer pelo menos 8, 10 partidas por ano no Maracanã. Eu acho que faria sentido o Flamengo jogar grandes clássicos, eventualmente, grandes jogos, jogos imponentes. Eu acho que sim, uma combinação do estádio do Flamengo com o do Maracanã, eu acho que seria importante. E também geraria um potencial de marketing, né, casado importante para a venda de produtos casados. Né? Eu entendo que Maracanã mais estádio do Flamengo podem dar mais dinheiro do que o Maracanã sozinho ou o estádio do Flamengo sozinho. É o que a gente vê. Qual o seu posicionamento sobre reforma do Estatuto e SAF? Vamos começar pela mais simples, né? SAF jamais. A reforma do Estatuto, eu acho que o Estatuto do Flamengo tem 32 anos. Hoje. Quando começou esse Estatuto do Flamengo, não tinha internet, não tinha Google, não tinha telefone celular, não tinha transformação digital. O Flamengo precisa se modernizar, no primeiro momento, trazer a tecnologia mais para dentro do clube, então, com tudo que ela traz de positivo. Então, voto à distância, você que é conselheiro, eu estou fora do Brasil, estou no Acre, ou estou em Buenos Aires e tem uma reunião no Flamengo, por que eu não posso, de alguma maneira, assistir essa reunião? Claro que eu posso. Por que eu não posso votar? Claro que eu posso votar. Né? E tem uma parte de governança que eu acho que é de modernidade que a gente precisa implementar no clube. Então você tem uma modernidade da tecnologia e você tem uma coisa de que o mundo mudou muito, os valores mudaram, ajustes
de governança, de compliance. Eu entendo que tem muita coisa que a gente precisa, a gente pode, a gente deve, vai tratar fundamentalmente no primeiro ano de mandato da gente, caso a gente ganhe as eleições. Você defende de alguma forma o aumento do colégio eleitoral do Flamengo, para além do corpo só de sócios? Eu vou lhe dizer, eu tenho uma opinião pessoal como sócio do clube, mas essa é uma decisão soberana do Conselho Deliberativo do Flamengo. O que o Conselho decidir... A minha opinião que depende, porque assim, eu sou sócio proprietário do clube. Quando eu der a minha opinião pessoal, eu vou dar a opinião de sócio proprietário. E vamos combinar, eu sou absolutamente contaminado com isso. Eu sou parte desse colégio. Por isso é que eu entendo que a opinião do conselho é super importante. Se fosse a minha casa, a minha residência, eu decidiria o que eu gostaria de fazer. Mas esse é um assunto que cabe aos sócios decidirem. Eu não sou dono do Flamengo, eu não sou mais importante do que ninguém, eu entendo que essa é uma decisão do colegiado, de sócio do Flamengo. O Flamengo tem N categorias de associados. N categorias de associados. O sócio não vai ser contaminado, porque ele vai defender o próprio interesse em relação a, eventualmente, uma abertura maior do corpo eleitoral para um sócio? Olha, pode ser, mas é um clube social. É um clube social, tem um estatuto. Mas o colégio representa, você acha, o grande globo do que é quem, digamos assim, é dono do Flamengo emocional, digamos assim? Que é eu entendo que é o seguinte, é que esse conceito emocional de 45 milhões de caras que são, em tese, donos do Flamengo, olha, não é o que reza o estatuto do clube, não é o que é. Então, ou você tem um argumento muito bom para esses 6, 7 mil sócios do clube, ou isso não vai mudar. Agora, isto posto, deixa eu te dizer, a renovação do quadro de associados do Flamengo nos últimos 12 anos foi incrível. 54% de quem vota esse ano não era sócio do clube em 12. A idade média dos sócios do clube em 12 era 63 anos de idade. Então eram 63 anos de idade média. É altíssimo. Hoje em dia passa 12 anos e esse número é 56, 57. Você imagina, esses caras estão 12 anos mais velhos, a idade média do clube caiu. Então, hoje você tem um clube muito mais moderno, muito mais vibrante, com muito mais gente nova, com novos pensamentos. Isso deve ter mudado. Eu conclamo todo mundo aí que é sócio do Flamengo, até 30 de novembro, você é sócio proprietário, você pode se inscrever para ser conselheiro do clube. Se você tiver 2 anos de vida associativa, você deve se inscrever para que você participe disso. Esse processo, né, da mudança do colégio eleitoral rubro-negro é que vai definir o futuro do clube, entendeu? Eu acho que eu já aprendi ali que a opinião que a gente tem isolada, ela tem pouco valor, ainda mais quando se trata de um assunto tão sensível quanto esse. A opinião do BAP é do BAP, não é mais importante ou menos importante que nenhum outro sócio. Os planos da gestão para os esportes olímpicos e para o futebol feminino também. Vamos lá, eu vejo assim, os esportes olímpicos têm que ter projetos como a gente tem para o futebol. Os esportes olímpicos, em geral, eles sempre têm, historicamente no Brasil, uma fonte de recursos de dinheiro de incentivo. E eu entendo que isso vai demorar um tempo para mudar, mas a gente precisa arranjar novas formas de você monetizar esses valores, né? Então, eu vejo assim, minha opinião olhando de fora, né? O Flamengo utilizando um pouco a imagem de uma Rebeca, por exemplo, para ajudar a ginástica olímpica. Esse é um exemplo, né? Se fosse um Zico chegando no Flamengo, depois de conquistar um negócio desse, teriam 50 projetos de monetização, de marketing para o Zico, porque é o futebol. Então, eu entendo que você tem que ter planos diferentes ali. 2, eu vejo que o Flamengo tem um desafio grande, porque ele precisa equilibrar o fato de que ele é um clube sócio-esportivo, né? Ele tem um lado social, ele tem um lado de competição dos atletas. Então, eu tenho tido conversas muito produtivas com determinadas áreas do clube, onde eu tenho demandado deles projetos de expansão, o que eles querem, quais são os objetivos de crescimento. E nós já celebramos pelo menos 6 acordos firmados do que a gente vai fazer para determinadas áreas do clube, né? Fizemos para o judô,
fizemos para a parte de natação de petis e mirins, fizemos para o remo, fizemos para o polo aquático. Ontem eu tive uma reunião com o pessoal do futebol associativo do Flamengo, tal, que é uma galera que o sonho dos caras é de criança, né? Eu quero entrar em campo com a camisa do Flamengo. Então, o cara sai da quinta série, mas a quinta série não sai dele jamais. Então, os caras estão com 40 e tantos anos de idade, querem entrar em campo uniformizados, para jogar aí em vários campos com a camisa do Flamengo. Isso é lindo de morrer. Então, esse tipo de projeto, eu acredito que quando as áreas se organizam e chamam para si a responsabilidade de se comprometerem com um objetivo maior, elas vão contar com o nosso apoio. Acho que tem muito espaço para crescimento nisso aí. E aí eu vou entrar num ponto, sempre quando você vira presidente, várias correntes te apoiam, né? Na campanha, é normal, na política. Como que você atende essas correntes e, ao mesmo tempo, nessas áreas como o esporte olímpico, que a gente está citando, bota as pessoas mais qualificadas para poder gerar esse tipo de coisa que você falou, que a própria área tenha iniciativas, tem que ser uma pessoa competente para ter esse tipo de iniciativa, né? Como que você vai fazer essa gestão do cargo que você vai escolher para também acomodar ao mesmo tempo as correntes que te apoiaram? Vamos lá. Eu entendo que a nossa campanha ela tem um quê de ineditismo, que é o de que nós não montamos uma campanha em cima de apoio de grupos políticos. Desde o princípio, um princípio fundamental e basilar era nós queremos as melhores pessoas, as pessoas de bem conosco. Nós não queremos necessariamente grupos. Porque quando o cara vem em grupo, ele fala, não, vou trazer 60 votos, então eu quero um cargo, 2 cargos, quero isso, quero aquilo. É natural, né? Da política. Quando nós trouxemos pessoas e ideias, estas pessoas que vieram se juntando a mim ao longo dessa trajetória, dessa caminhada, isso já tem pelo menos 1 ano que está acontecendo, a conversa foi toda em cima de princípios, do que a gente quer para o clube. Ninguém me pediu cargo nenhum, ninguém pediu nada. Então, depois de um determinado momento, quando você tinha 8, 10 nomes excepcionais do clube comigo, você começa a ter um efeito da gravidade, que as pessoas começam a pensar, mas se o João, a Maria e o Pedro estão com o BAP, eu tenho que estar com eles também. E assim foi um processo sucessivo de adesões à maneira que a gente vê o clube. Então, hoje, nós temos uma chance única de vencermos uma eleição no Flamengo sem ter que dar nenhuma contrapartida política a nada nem a ninguém. Ninguém me pediu nada. Quem pediu alguma coisa acabou não sendo aceito e acabaram tomando outros caminhos, indo para as outras chapas, ou tentando serem candidatos, enfim. Mas apoio aos princípios antes e às ideias antes do que você discutir cargo. Pediu cargo, aqui você não vai ter cargo. Ah, mas você vai montar o clube com pessoas, a sua gestão com gente de sua confiança. Claro, qualquer um faria isso. Mas eu não tenho nenhum acordo político com ninguém. A minha chapa do Conselho de Administração não tem uma única pessoa fisiológica nela. Eu nunca vi isso no Flamengo. Então, acho que isso é um ótimo começo. Eu não tenho nenhum compromisso nem com nada, com ninguém. Eu acho que é isso que vai legitimizar a gente, em caso de vitória, da gente encaminhar para o Conselho Deliberativo as mudanças que a gente acha que devam ser feitas na parte de governança, de atualização do clube, de modernização. Eu entendo que, com as pessoas que estão comigo, eu tenho um atestado importante de que estas pessoas, a gente pode errar, como qualquer ser humano, mas nós somos um grupo de pessoas que pensamos o melhor do Flamengo e não temos agendas pessoais, nem grupos por trás da gente para serem defendidos. E que eu costumo brincar de ficar trocando refém na ponte, entendeu? Eu te dou esses 3 caras aqui de votos, você me dá aqueles 2 ali. A gente não vai ter esse tipo de problema, felizmente. Tá. Aproveitando esse assunto, BAP, hoje tem um questionamento das outras chapas em relação a domínio da sua chapa em relação ao Conselho de Administração e, portanto, das regras e das decisões eleitorais, e que estaria favorecendo você no processo eleitoral. Queria que você comentasse, dissesse se você entende que são justas essas críticas. Olha só, é assim, o processo eleitoral do Flamengo em 24 foi igual ao de 21, foi igual ao de 18, foi igual ao de 15, foi igual ao de 12, foi igual ao de 9. Assim, o Conselho de Administração do Flamengo tem 100 pessoas.
40 membros são membros natos que já foram presidentes de poderes ou grandes beneméritos do clube. Os outros 60, 48 pessoas são da chapa vencedora. 48 dos 100 membros do Conselho de Administração são da chapa do presidente atual. Ele elegeu, ele foi eleito com esses 48. E a segunda colocada colocou mais 12 candidatos. Esses 100 caras, todos eles têm opinião de alfinete a foguete. Todos eles têm um lado. Esse é o núcleo, é o creme político do clube. Você achar que nesta eleição todos eles têm lado, sempre tiveram lado. Em 2021, quando o presidente se candidatou à reeleição, todos os membros da comissão eram dele. Quem chancelou os 48 nomes dessa chapa, que é a chapa que ele elegeu em 21? Ele chancelou. Então, todo mundo que está lá, de alguma maneira, tem um lado. Agora, eu me isolei do processo eleitoral, me declarei por impedido de estar participando disso. Você tem juízes, advogados. Eu falei, olha, esse processo eleitoral é importante que tenham juízes, advogados, pessoas que entendam da área. E o cara tem que ser membro do COAD. Então, dentro daqueles 100, você tem que pegar gente que tenha formação jurídica, que entenda de estatuto. Sabe quantos caras acabam tendo ali dentro? 8, 10. Não é à toa que tem membros que são os mesmos membros há um super de um tempo. Então, é óbvio que essas pessoas vão ter uma escolha. Eu tenho 48% de intenções de voto pela pesquisa recente. Então, em tese, de cada 2 caras do COAD, um deve pensar como eu e deve votar em mim. Mas você não deveria ter se licenciado? Mas eu me licenciei em 22 de agosto. Eu me licenciei em 22 de agosto, tem uma carta que eu disse, não vou participar do processo eleitoral. Não participei de nenhuma reunião de conselho, de comissão permanente eleitoral. Agora, vamos combinar, é assim, só para uma reflexão nossa, o presidente Landim botou o nome dele na camisa do Rodrigo e anda no clube como se ele fosse candidato. Começou o processo eleitoral 2 meses antes. Permitiu que 102 sócios que tinham dívidas virassem laureados do clube num processo. É uma prerrogativa dele como presidente. O estatuto, certo ou errado, permite a ele que faça isso. Agora, quando é o teu concorrente fazendo alguma coisa ou te dando alguma decisão que você não gosta, você reclama. Eu vejo assim, isso que aconteceu ontem no clube é só uma manobra política para lançar uma cortina de fumaça sobre um fato inequívoco de que, olha, o clube, quem está dentro do clube, sabe o que é melhor para o clube. E o clube está decidindo o que ele quer. E tem pessoas que estão lutando contra isso e que vão tentar tirar do clube, né, o processo decisório. E vão tentar realmente, de repente, tentar virar a mesa e levar isso para a justiça comum. Porque estão percebendo que talvez as eleições não vão trazer os resultados que eles esperem. Agora, você pegar um cara da estatura de um Mário Pucheu, Eduardo Carreirão, Breno Garboá, Bruno Lorenzoni, Lisa Itapicuru, cara, é assim, é um rol de pessoas absolutamente respeitadas dentro do clube. Absolutamente respeitada, não tem nada de errado acontecendo. Então, os caras fizeram um trabalho, tanto é que ontem nas votações apresentaram as provas que tinham que ser apresentadas e o plenário votou. Agora, o Conselho de Administração é soberano? É soberano. O deliberativo é soberano? É soberano. Então, você dizer que, eu penso que isso é aquilo. Eu acho que isso é só uma manobra diversionista para tentar lançar uma cortina de fumaça sobre a realidade de que o sócio do clube não está satisfeito com o que a gente está tendo de gestão e o torcedor aqui fora também não está, independentemente de conselho. Então, as decisões de conselho elas são absolutamente soberanas, absolutamente soberanas. Então, agora, eu me separei e afastei disso no dia 22 de agosto, antes de começar o processo eleitoral. Eu falei, não vou participar disso. Agora, tem gente lá na comissão que não vai votar em mim. Tinha um candidato que abriu mão de participar porque resolveu ser candidato à presidência da Assembleia Geral por um dos candidatos. Olha, eu não me declaro por impedido, vou sair.
Então, assim, é um processo natural. E essa decisão que a Comissão Eleitoral teve de aceitar sócios que não estavam adimplentes, né? Inclusive o Toches, que é da sua chapa, você entendeu como correta? Eu entendo assim, esse processo é um processo legítimo ao longo de 30 anos de eleições no Flamengo. O que acontece? A secretaria no Flamengo, ela não é a prova de bala, tá certo? O que acontece? Você tem às vezes você tem a sua titularidade no cartão de crédito e o dependente com boleto separado. Sim, então você tinha gente assim, o cara paga 200 e tantos, 300 reais por mês ao clube e tinha uma dívida de 20 reais de um dependente de janeiro de 20. O sócio entra e sai no clube, o Flamengo não informa ele. Ah, mas o Flamengo informou. O Flamengo mandou uma carta genérica dizendo, olha, quem não tiver em dia com seus pagamentos não vai poder votar. O cara pensa, bom, eu entro e saio no clube, não recebi nenhum boleto extra, não é para mim essa mensagem. Aí você pega 20 reais de dívida de janeiro de 20, e esse que é o caso mesmo, 25 reais de abril de 23. Não, estou te falando de casos como um todo. Então, eu acho que foram 80 ou 90 demandas dessas que houveram, só se eles aprovaram 13. Todas com valores pequenos. Teve gente que pagou no dia 31, e 31 era sábado, o cara paga com Pix no sábado, isso aparece no controle de gestão financeira do clube na segunda-feira, dia 2. A secretaria corta o cara no pagamento do dia 31, ele está inadimplente. O cara apresenta um comprovante que ele pagou no dia 31. Ele pode votar ou não pode. Se você disser que não, o cara vai à justiça comum e ele ganha de você. Então, os caras tiveram a pachorra de olhar 90 casos e escolheram 13 nomes que eles entendiam que eles tinham razão, porque o estatuto, no seu artigo 78, fala, olha, o cara tem que estar em dia com o clube até dia 31 de agosto, desde que não seja por omissão ou erro. No caso, tem omissão do clube, da secretaria não informar que foi pago, ou tem erro de deixar um cara que está aberto desde janeiro de 20 com uma merreca, que ele está devendo a você. Então, isso é um trabalho chato, burocrático, e aí é o seguinte, por causa de 12, 13 caras, você tenta desqualificar o trabalho de uma comissão. Isso é relevante. Então, mas são 12 votos, como o vice-presidente de secretaria falou. Não, a secretaria não erra. Pelo amor de Deus, é claro que erra, e erra toda hora. Toda hora. Aconteceu comigo um problema 6 meses atrás, que eles colocavam meu dependente com boleto e o meu pagamento em débito automático. E eu dizia, por quê? Isso é muito complexo. Escuta, não tem nada de complexo nisso. É que o processo não é tão competente que não suscite esse tipo de problema. Isso que nós estamos falando acontece todo dia no clube. Há anos. Todo mundo que está lá dentro sabe que o sistema de cobrança do Flamengo é falho, que o Flamengo não tem um processo adequado. Todo mundo que está lá sabe. Mas neste momento tenta se politizar isso eleitoralmente. Então o que foi feito? Em 6.059 sócios que vão votarem, os caras colocaram mais 12 caras na lista que eles entenderam adequado. A gestão atual, entre o dia 19 de agosto e o dia 31 de agosto, botou mais de 320 pessoas como aptos a votarem. A comissão eleitoral perguntou por que esses caras, em 12 dias, que não podiam votar, agora podem votar. A vice-presidente de secretaria, o vice-presidente de secretaria jamais respondeu, ignorou a demanda da comissão eleitoral. E nem a comissão eleitoral não foi para a justiça para levar para fora do clube um assunto que era interno. Agora, eu acho que a decisão deles de colocarem 320 novos nomes aptos a votar em 12 dias, muito mais relevante do que os 12 ou 13 que eles avaliaram. Eu queria ver se eles fizeram um trabalho diligente, nome a nome nos 320, como a comissão eleitoral fez. Então, veja, isso é tudo jogo de cena política para criar uma narrativa de que o processo está viciado e tentar fazer uma virada de mesa e fazer com que essa decisão, sabe, da eleição do Flamengo seja feita fora das 4 linhas. Não vai vingar. E o Conselho de Administração hoje, no seu plenário, que é soberano, ontem, né, fez uma decisão muito clara em relação a isso, em relação a repúdio de fraude, a repúdio de você ficar com mimimi, com detalhe pequeno e tal. Então o Conselho foi lá, viu o que eles apresentaram e decidiram, olha, tá certo, é isso mesmo. Agora, achar que 12 nomes no colégio eleitoral de 6.059 vão mudar o panorama eleitoral? Não vão.
a ideia não é ser justo com 12 ou ser injusto com 12 pessoas, é de tentar tumultuar o processo eleitoral. Não vão conseguir. Mais duas aqui só para a gente encerrar. Você acredita que a atual gestão lidou da melhor maneira com a tragédia do Ninho do Urubu? E você acha que tem alguma forma de manter isso, essa memória viva? Olha, eu vou te dizer um negócio, assim, como ser humano, como pai, é muito difícil a gente opinar nisso. Eu tive distante de todo este processo, porque esse foi um processo que foi tratado fundamentalmente pelo jurídico do Flamengo, com o presidente, com os escritórios de advocacia de fora do clube. Não foi um assunto, esse foi o único assunto da primeira gestão do Landim que eu tive total e completo distanciamento. Então eu acho que é injusto da minha parte falar de como que isso foi tratado, né? Como é que a gente interage com pessoas, entre pessoas, né? Eu tenho um jeito, você tem outro. Eu acho que não seria correto da minha parte fazer um julgamento sobre isso. De verdade, eu não sei. Agora, uma coisa que eu posso lhe dizer, que é assim, que é muito complicado, é você que somos todos seres humanos, temos família, filhos. Como é que funciona essa coisa de você botar um valor em uma vida? Como é que é isso? Ah, claro que uma vida não tem valor, mas não é que você está pagando por uma vida, mas é como se fosse uma indenização que você dá por uma perda irreparável. É assim isso é delicado, né? É muito delicado. Eu não consigo imaginar a dor que os pais dessas crianças passaram. Por mais que eles tentem explicar, eu não acho que a gente conseguiria entender. Então, é assim, qualquer que fosse o processo, eu entendo que haveria muita dor, muito sentimento, difícil de trabalhar, e eu não sei, sinceramente, eu não sei se haveria uma forma ideal, adequada de lidar com isso, entendeu? Eu não sei te dizer. Quando eu escuto as pessoas no clube falando que fizeram o que elas achavam que podiam fazer de melhor, é difícil você julgar. Eu acho que cada um de nós acaba dando o que pode dar, né? Então, assim, as pessoas não podem dar aquilo que elas não têm para dar. Então, eu não sei te dizer. De verdade, eu não sei te dizer. Eu não tive envolvimento com isso e acho que esse é um assunto muito delicado, isso é uma tragédia. É muito difícil comentar sobre isso. Eu não saberia nem por onde começar. Agora, sem falar dos valores, porque eu acho que isso é uma questão, enfim, que a justiça teve acordos do clube, mas a própria atitude em relação às famílias tem um certo afastamento do clube em relação às famílias, né? Isso você acha que foi uma decisão correta, enfim? Olha, Rodrigo, isso é parte do que eu respondi aqui. Assim, eu não participei disso. Eu não sei exatamente. Assim, é muito difícil quando um lado da mesa perdeu um filho e o outro lado está defendendo o interesse do clube. Não tem uma cartilha de como que você deva se portar num negócio desse. Não sei te dizer, sinceramente eu não sei te dizer. Não sei te dizer, não sei o que te dizer. Então, quando quem está do lado das famílias fala, olha, eu acho que eu não fui tratado de maneira adequada, tal, eu fico me perguntando, né, assim, mas como é que seria a maneira adequada de tratamento? Eu não sei te dizer. Eu não sei te dizer. Eu acho que só quem viveu a experiência é que pode comentar. Entendeu? Eu realmente, esse é um assunto muito delicado. Eu não acompanhei de perto isso, eu não vivia no dia a dia. Eu não tive contato nunca com nenhuma família, com nenhum advogado. Esse assunto sequer era discutido estrategicamente com os demais membros do Conselho Diretor. E nesta época eu era muito próximo ao presidente e a gente discutia praticamente tudo, menos esse assunto. Se tinha um assunto que era discutido apenas e tão somente na esfera jurídica do clube e com os escritórios que atendiam o clube, foi esse assunto. Esse assunto nunca foi pauta de reunião de conselho diretor. E, para finalizar, por que você decidiu ser candidato e como você avalia a gestão do Landim?
Olha, eu decidi ser candidato porque eu me envolvi com isso há muito tempo atrás. Eu tenho certeza absoluta de que eu iniciei todo esse processo de 2012, quando eu comecei a juntar as pessoas. Claro que ninguém faz nada sozinho, mas eu tenho certeza absoluta que eu comecei esse processo. Juntei muita gente, me envolvi na medida do que eu podia. Houve um momento na minha vida que eu não podia ou não queria. Às vezes essas coisas andam juntas. Depois de 2019, o que eu percebi? Agora eu tenho tempo, eu posso. Então hoje eu tenho independência financeira, tempo e eu acho que capacidade, experiência comprovada para liderar o Flamengo, que precisa dar o salto que eu comentei no início da conversa aqui, de sair de 1,4 bi para 2,1. Né? Eu acredito que eu tenho experiência de vida e de Flamengo para assumir esse desafio agora, e cabe aos sócios do clube ratificarem isso e dizerem se eu posso ou se eu não posso. Né? Eu acho que a gestão atual ela teve um primeiro mandato muito bom e um segundo mandato que não foi tão bom. Que é interessante, né? A gente acha que isso é só futebol, mas quando a gente olha na história do mundo contemporâneo, pós-Segunda Guerra Mundial, aí, qual foi o segundo mandato que foi melhor do que o primeiro? É difícil a gente lembrar de algum. Então eu entendo que o Flamengo não foi muito diferente. Mas, sem sombra de dúvida, foi uma gestão vencedora no primeiro mandato, com toda certeza. E o clube teve avanços importantes. O que eu acho que é mais importante é que o Flamengo siga avançando, siga crescendo, para a alegria da nação rubro-negra. Então, eu entendo que o Flamengo fez muito nesses 12 anos, não foi só nesses dois mandatos, né? E a gente tem muito mais pela frente. Eu acho que tem muito mais coisa boa que a gente vai poder fazer pelo Mengão.